E aí eu queria que você... Esse é o capítulo 3 que a gente tinha colocado. Então, agora eu queria que vocês fossem lá no capítulo 5, tá? Que tem o seguinte título: Como governar principados ou cidades que viviam com leis próprias. Tá? Esse é o título. Como governar principados ou cidades que viviam com leis próprias. Tem um pequeno texto, né? Ali tem algumas coisas interessantes para a gente entender um pouco de quais são essas estratégias, essas lições que ele passa ao príncipe. Então ele vai dizer o seguinte, ó, tem 3 modos de conservar um território que foi conquistado. A primeira delas é a ruína. Chega lá e não deixa pedra sobre pedra. Né? Mata todos os governantes, a linhagem, enfim. A segunda é habitar pessoalmente. E a terceira, cobrar tributos e privilegiar uma minoria administrativa. Ou seja, é o que a agência colonial fez. Você não tem tanta gente, então você pega uma determinada etnia, né, ou pega do povo mesmo, algumas pessoas e transforma em funcionários de alto escalão do governo. Essas pessoas serão testas de ferro. E aí elas vão manter outras, né, sobretudo outros nativos, na obediência. Né? Assim. Bom, e aí ele diz o seguinte, ele vai usar aqui a palavra hábitos, né? Povos que não esquecem sua antiga situação. Então, são questões culturais, são pessoas que passam momentaneamente por uma submissão, mas que têm uma memória do tempo em que eram livres, né? Então, os que vivem em liberdade não aceitam julgo, né? E o modo mais seguro de conservar uma conquista é a destruição dos inimigos. Olha só como ele coloca. Um modo assim mais assim seguro. Destruir logo os inimigos. Porque o inimigo é aquele que quer a sua ruína. Né? E aí ele diz o seguinte, olha, tem uma frase dele que eu gosto muito, que está nesse capítulo. Né? Aqui é um apelo para que a gente aprenda da história. Ele diz assim, os homens trilham sempre estradas já percorridas. Né? É mais ou menos aquela história, não sei se vocês já viram, os atalhos que a gente faz. Né? Então tem um local calçado assim, né? Mas eu tenho que fazer uma baita de uma volta, né? Como lá na faculdade tem na Unir. Né? Não, se eu posso encurtar o caminho, ali tem um gramado, eu vou passar no meio do gramado para chegar mais rápido. Então, todo mundo passando ali, daqui a pouco tem um trilho. Os homens trilham sempre estradas já percorridas. Né? Alguém foi primeiro, depois outros foram atrás. O que quer dizer isso aqui? Significa que a história é esse local onde as pessoas trilham estradas, né? E elas podem servir de modelos de como elas trilharam, que sucesso ou não elas tiveram. E é isso que um príncipe tem que prestar atenção. Tá certo? É só isso que tem nesse capítulo, que eu chamo a atenção de vocês. E aí, eu queria que vocês fossem lá para um capítulo, bem lá na frente do livro, né, o capítulo 17, tá? Que tem o seguinte título: Da crueldade e da piedade, se é melhor ser amado ou temido. Isso para o príncipe, tá? Se é melhor para o príncipe ele ser amado ou ser temido, tá? Não esquece, capítulo 17. Dei uma lida lá, né? E depois a gente olhar aqui. Então ele diz o seguinte, olha, cada príncipe deve desejar ser piedoso, né? E não cruel. Piedoso ou pio é aquela pessoa que tem dó, né? Que tem comiseração, que é misericordioso. Então, o príncipe deve desejar ser piedoso e não cruel. Se é preferível isso, ele está dizendo, né? Então, mas ele deve empregar convenientemente a piedade.
Então ele não pode fazer da piedade perdão de tudo quanto é ofensa, né? A crueldade é boa e a piedade é má, né? Ele vai dar aqui como exemplo o Sérgio Borgia, que era um cruel. Então, mas a crueldade dele pacificou, né? Unificou, por exemplo, os poderes ali na mão do Papa, que era o pai dele, né? Se não me engano, se era o Inocêncio, o Alexandre VI, uma coisa assim, né? Então, ele acabou, assim, governando para o pai, né? Ele era o braço da espada do pai, né? E aí, ou seja, a crueldade se tornou boa e a piedade seria má, certo? Então ele diz, ó, não deve, portanto, importar ao príncipe a qualificação de cruel, para manter seus súditos unidos e com fé. Porque, com raras exceções, é ele mais piedoso do que aqueles que, por muita clemência, deixam acontecer desordens, das quais podem nascer assassínios e rapinagem. É que estas consequências prejudicam todo um povo, e as execuções que provêm do príncipe ofendem apenas um indivíduo. Olha só, é mais ou menos aquela história que eu falava do bandido bom, bandido morto lá. Então ele está dizendo, a piedade de um príncipe pode trazer um grande mal. Então, aqui, por exemplo, um príncipe, ele, quando pega um bandido desse, vai lá e faz a execução pública, que todo mundo veja como exemplo, né? Assim, eu estou tentando explicar o que ele, não que eu concorde com isso, obviamente, né? Então ele vai dizer assim, olha, se deixar isso aqui, os bandidos crescerem, vai virar uma sociedade de assassinatos, né? E de rapinagem, né? De sequestros, tinha muito disso naquela época, né? De sequestro para pedir depois o resgate, né? Enfim, e mortes. Então, se deixar isso, né, vai virar nisso. Agora, pegando um bandido, você pega e executa, porque você passa a ser cruel com um e não cruel com todos. Então, a crueldade, às vezes, ela é melhor do que a piedade. O conselho que ele está dando isso, né? Mas ele está pedindo aqui ao príncipe um comportamento equilibrado, né? Que prudência e humanidade também, assim como característica do príncipe, né? Então ele deve evitar confiança que torna incauto, no caso aqui então é a prudência, né? E a desconfiança excessiva que o torna intolerável. Então ele tem que achar assim, um meio termo aqui. Então ele tem que fazer o jogo entre a prudência e a humanidade. Então, na sua medida certa, quando for propício uma coisa, fazer aquela coisa. Certo? Então ele diz assim, ele faz a pergunta, é melhor ser amado ou ser temido? E aí ele diz assim, olha, uma coisa e outra se possível. Então o príncipe deve desejar as duas coisas, mas nem sempre é possível ser as duas coisas ao mesmo tempo. Olha. Então preferir ser temido, caso não seja possível ter as duas qualidades. Por que ele vai dizer isso? Então, se você tiver que escolher entre uma coisa, prefira ser temido. E aí ele dá a razão. A razão é a seguinte, é que os homens geralmente são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ambiciosos de dinheiro. E enquanto lhes fizerem bem, todos estão contigo, oferecendo-te sangue, bens, vida, filhos, como disse acima, desde que a necessidade esteja longe de ti. Mas quando ela se avizinha, voltam-se para outra parte. Ou seja, enquanto você é rei, pode ajudar esse povo a conceder coisas, ele vai apoiar. Mas o dia que você disser assim, ó, tem crise no Estado, não dá para atender isso aqui, etc., esse povo volta as costas contra você. Então,
um estadista, né, um político que queira assim apenas empregar o dinheiro apenas na assistência, mas não numa geração de trabalho que seria muito mais emancipatória, ele está correndo um risco. Vai ter prazo de validade, porque nem sempre ele vai ter dinheiro para políticas assim assistencialistas. Né? Então é um problema isso aqui. Né? E aí ele faz aqui, ó. E os homens hesitam menos em ofender aos que se fazem amar do que aos que se fazem temer. Porque o amor é mantido por um vínculo de obrigação, o qual, devido a serem os homens pérfidos, é rompido sempre que lhes aprouver, ao passo que o temor que se infunde é alimentado pelo receio do castigo, que é um sentimento que não se abandona nunca. Então, as pessoas temem muito mais ser castigadas, né, do que uma questão. Então, as pessoas respeitam muito mais a quem temem do que aquelas que amam. É assim a receita que o Maquiavel coloca. E aí ele conclui, dizendo o seguinte: um príncipe sábio, amando os homens como eles querem, e sendo por eles temido como ele quer, deve basear-se sobre o que é seu e não sobre o que é dos outros. O que quer dizer isso? Que você, se quer o poder, deve contar com a força, principalmente do seu braço, com a destreza da sua espada, não com a espada dos outros. Enfim, deve somente procurar evitar ser odiado, como foi dito. Porque se ele for odiado, mais cedo ou mais tarde vão achar um jeito de eliminá-lo. Né? Nenhum ditador, nenhum tirano viveu para sempre. Sempre tem um fim, e normalmente não é bom. Tá certo? Vou desligar um pouco e nós vamos falar do Thomas Hobbes.